Vamos falar de negócios, o homem do dinheiro tá aqui. Cadê? Isso é muito bom. Ó, Gustavo Até porque Castellucci. o mercado da bola não para, né? É isso Pois aí. é, eu tô de bolso vazio, mas parece que o Botafogo tá com o bolso cheio, quer levar o K9, viu? O K9 interessa ao Botafogo, o Botafogo tem interesse no Chiesa. A ideia seria um negócio, um contrato de 2 anos, para isso ele teria que abaixar um pouquinho o salário dele, né, que é considerado alto para os padrões atuais do time do Botafogo. Claro, é uma negociação que vai depender primeiro do desejo do Chiesa e também do desejo do Vitória de liberar, e aí saber se vai haver uma compensação financeira ou não. O Elton foi apresentado oficialmente hoje no Bahia, o Lucas foi apresentado oficialmente no Vitória, mas tem mais negociações, milhões e milhões e milhões de reais rolando por aí. 15 milhões de reais vale o Zé Rafael e o Cruzeiro tem interesse em levar o jogador. A gente lembra que Bahia e Cruzeiro tem uma relação bem próxima, né? O Elber veio para cá, o Mena veio para cá, negociação direta, eram jogadores do Cruzeiro, então quem sabe o Zé Rafael não vai. Eu acho que o Bahia não aceitaria menos de 15, mas quem sabe poderia facilitar. É uma compensação financeira. Não, ele poderia facilitar o método de pagamento, né? Parcelar, etc, etc. Mas isso aí é acordo para a diretoria do Bahia e do Cruzeiro. O Mendonça tá de despedida, né? Tá indo para a França, vai jogar no Amiens, time francês, que é o 12º colocado do Campeonato Francês. 1 milhão de euros, 50% dos direitos econômicos do Steve Mendonça. O Eduardo Sacha já fez exames médicos no Santos. Hoje mesmo ele deve ser apresentado lá na Vila Belmiro, ele que jogou no Internacional em 2017. O Mina vai dançar lá em Barcelona. Barcelona vai pagar 10 milhões de euros pelo zagueiro palmeirense, né, que já está praticamente certo, já deve viajar para se apresentar ao Barça em breve para jogar no lugar do Mascherano. Esse aí, Lucas as cifras Prato, são milionárias. 45 milhas. 45 milhões, vai jogar no River Plate. Estava com saudade da família lá na Argentina, por isso pediu para o São Paulo liberá-lo. E o Paulo César Carpegiani, a gente está vendo a foto aí, foi apresentado oficialmente hoje lá no Flamengo. Essa foto é de hoje de manhã, ele e o Eduardo Bandeira de Mello. Bom, o negócio fechado também entre Paulo Miranda e Grêmio. Lembra do Paulo Miranda, né? Passou pelo Bahia em 2011, mas o cara andou se atrapalhando um pouco, não foi, Maria? Se atrapalhou. Trocar o nome do time pelo rival não é um bom início, né, Thiago? Acontece. Todo mundo sabe que a defesa do Inter é uma das melhores, né, do mundo aí, né? Mas tô preparado. Desculpa pela falha aí. É que ele tá pensando no Grenal, já tá querendo. Ele já tá com o olho no Grenal lá, que ele quer entrar rasgando. Verdade. Salvo pelo diretor. Deslizes acontecem, a gente erra toda Como diria hora Fagner, também. deslizes. Faz parte. Pois é, e a gente lembra também de outros deslizes próximos que aconteceram aqui. O torcedor, tanto do Bahia quanto do Vitória, com certeza fez gozação com o torcedor rival. Então, por isso, a gente vai lembrar dois caras, né, que num passado bem próximo se confundiram. Um deles é o Serginho e o outro é o zagueiro Thiago. Bora ver? Zagueiro Thiago, quando foi apresentado no Bahia em 2016. E o Serginho, quando foi apresentado no Vitória, ele que veio do Santos, também falou, é um prazer jogar aqui no Bahia. Na verdade, era na Bahia, né? A lembrança é nossa e o torcedor com certeza também se lembra, né? Globo Esporte faz uma parada super rápida, já a gente volta, vamos falar da preparação dos times do interior, vamos mostrar o treinamento do Bahia, treinamento do Vitória, tem gols da Copinha também. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Globo Esporte agora dá um giro pelos times do interior que estão se preparando, se esquentando para o Campeonato Baiano. Exatamente, tem um Bahia, vamos falar do Fluminense de Feira, do Vitória da Conquista e do Juazeirense que está cheio de moral, subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. O torcedor juazeirense vai ter que esperar um pouquinho para ver o time assim, em campo. É que além do campeonato começar só no dia 21 de janeiro contra o Vitória e fora de casa, os treinos e a pré-temporada do Cancão estão sendo feitos no estádio Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim, distante 120 quilômetros de Juazeiro. Mas será que essa distância de casa é boa mesmo para o time? Diz aí, Enercino. A gente tem que fazer isso porque a gente está numa pré-temporada e isso vai nos fortalecer lá na frente porque a gente trabalhando junto, vamos dizer assim, 2 semanas já faz a diferença de muitas coisas, até na alimentação, na preparação. No último sábado, o Juazeirense entrou em campo contra o Cascavel, em mais um jogo-treino, parte da preparação para a estreia no Campeonato Baiano. O Cancão goleou o time adversário.
os objetivos foram plenamente alcançados, o percentual de gordura dele já está todo ok. Eu acho que foi muito proveitoso ter vindo aqui, a gente sai daqui com uma sensação de dever cumprido. Isolamento mais que bem-vindo, aprovado pelo time e comissão técnica. E para o torcedor juazeirense que mora em Bonfim. Para nós é um privilégio ter o juazeirense treinando aqui em Senhor do Bonfim. Aqui em Juazeiro, os torcedores têm uma opinião unânime sobre isso. Se afastar um pouquinho da cidade para treinar antes da temporada começar, é bom sim para o time. Eu acho bom porque o Campeonato Baiano ele é muito difícil e eles mantendo esse reservado dele em Bonfim é melhor para a cidade porque eles vão sair um pouco do foco. Porque aqui no estádio, quando eles estão treinando, é muita gente em cima, eu sei que vai vir muita gente de fora, muito torcedor pressionando eles. E eu creio que eles fazendo essa pré-temporada em Bonfim vai ser melhor para a cidade. No Fluminense de Feira, 2 vezes campeão baiano, a pré-temporada é de treino físico e, claro, muita adaptação ao calor, que nesse verão não tá de brincadeira, né? Lá no Touro do Sertão, algumas caras novas e velhos conhecidos. O Baianão é logo ali. O Fluminense é foco total para o início da competição. Enquanto o CT não fica pronto, o Touro está fazendo a pré-temporada desde o início de dezembro na cidade de Santo Estevão, a cerca de 40 quilômetros de Feira de Santana. No elenco, algumas peças novas ainda estão buscando a adaptação. A exemplo do meia Mário Lúcio, que estava no Instra da Croácia e ainda está tentando se acostumar com o novo ambiente. A adaptação a gente vê com o decorrer dos treinos, né? A gente sabe como era tão diferente o estilo de vida na Croácia pro estilo de vida aqui do Brasil, né? Na verdade, de Feira de Santana aqui, né? Mas enquanto uns estão se acomodando, tem outros que já se sentem em casa, como o lateral direito Edson, que está na 4ª temporada com a camisa do Flu. Assim como o lateral Edson, outros 9 jogadores que estiveram na temporada passada continuam aqui no elenco. Nomes que inclusive já levantaram a taça do Campeonato Baiano. Tô falando do volante Rogério, campeão baiano com Bahia de Feira em 2011. E se depender dele, esse ano o Flu volta a conquistar um título. Esse ano a gente tá com um elenco forte, esperamos a gente incomodar aí os grandes aí que possa, se Deus quiser, a gente levantar o título. O técnico Evandro Guimarães sabe que o desafio é grande. Ele, inclusive, já bateu na trave em 2015, quando foi vice-campeão com o Vitória da Conquista. Quando a gente entra nesse tipo de competição, sempre nós pensamos no primeiro objetivo, que é fazer um bom trabalho. No geral, né, nossa equipe está muito compromissada para isso, um compromisso muito grande para que a competição seja o nosso ponto máximo, nosso objetivo. E o bode? O bode é uma das grandes forças do interior. Eu sei que Mariana Aragão tem camisa do bode, a torcedora do Vitória da Conquista, né? Olha a saia justa, né, Titi? Mas lá na minha terra, lá em Vitória da Conquista, o enxoval foi renovado, viu? Tem um uniforme novo para esse ano. Esse barulhinho aí é sinal que as novas camisas do Vitória da Conquista já estão ficando prontas. Nós estamos iniciando com 200 camisas dia, né? A previsão nossa é que ter final do mês é em torno de 2.000 camisas. São 5 modelos de uniforme oficial. O manto titular da equipe é o tradicional verde. Já a camisa reserva é branca, com gola redonda e detalhe verde. A terceira é essa com degradê nas cores azul e verde, no mesmo modelo das outras. A camisa ainda não chegou às lojas, mas torcedor que é torcedor já garantiu a sua. No caso de Paulo Henrique, foi um presente do time. Afinal, tá difícil achar um colecionador como ele. São mais de 60 camisas do Vitória da Conquista. Uma de cada cor, de cada ano e também de edições comemorativas. No ano de 2006, né, com a disputa do Campeonato Baiano da 2ª Divisão, eu comecei a acompanhar, né, o Vitória da Conquista, né, todos os jogos aqui no Lumano. E a expectativa agora é para o início do Campeonato Baiano, dia 21 de janeiro. Já estamos de mala pronta já para o Barradão, né, para o dia 21 a estreia contra o Atlântico. E pode ter certeza, vamos voltar com os 3 pontos na bagagem para fazer mais 3 jogos seguidos dentro de casa pelo Baiano e um pela Copa do Brasil.
Esse aí até cavalinho tem. O cavalinho fantástico. Uniformizado. Uniforme. Ô Castelo, Vitória da Conquista, Juazeirense, Fluminense de Feira, 3 times que sempre batem de frente com o Bahia e Vitória. São 3 dos times que acho que vêm mais fortes, né, para esse campeonato. O Bahia de Feira também tem treinado bem, tem uma estrutura legal. São times que vêm se consolidando, vêm criando uma estrutura um pouco maior. Essa questão de manter parte do elenco, de outros times apostam em investir jogadores mais jovens, né, jogadores da divisão de base ou que jogaram intermunicipal, jogaram um campeonato no Nordeste com menor expressão, destaca, traz para cá para ganhar uma experiência maior, uma cancha maior. E aí, principalmente, a gente tem que destacar o Juazeirense, né, que além do baiano, vai disputar a Série C, vai representar nosso estado numa divisão nacional do futebol. Há tempos a gente não tinha um time disputando a terceira divisão e esse é um caminho. Acho que isso fortalece não só o Juazeirense, mas também os outros times do Campeonato Baiano, que tem ele, talvez, como o espelho de momento. E por falar no Campeonato Baiano, ele nem começou e já tem desfalque no Vitória? Pois é, o Cleiton Xavier, ontem pela manhã, ele tinha tido uma luxação no ombro, até então não era problema, mas à tarde foi feito um exame mais apurado. E olha aí, o momento da contusão no ombro do Cleiton Xavier, ficou constatado que o jogador vai ter que passar por uma cirurgia. Serão 120 dias fora dos gramados. Gustavo Castellucci, um dos salários mais altos do clube, prejuízo para os dois lados, né? Exatamente. Para o Vitória, que perde uma opção para esse começo de campeonato, né? O Vitória ainda está num processo de montagem de elenco, contratou menos do que o rival Bahia, por exemplo. E o Cleiton Xavier, o torcedor pode até torcer o nariz, não gosta muito dele, não rendeu aquilo que esperava. Mas é bom lembrar que o Wagner Mancini usou e muito o Cleiton Xavier nos jogos fora de casa, quando ele assumiu o Vitória. Ele sabia que a pressão aqui dentro era grande, por isso usava só o Cleiton Xavier nos jogos fora de casa. Sabia que a cobrança seria bem menor. O torcedor só xingaria o Mancini pela TV, né? Não xingaria no pé de ouvido no estádio. Então, acho que o Mancini sai perdendo com isso, né? Aí já são imagens do Cleiton Xavier já com a tipóia, né? Isso aí ele saindo do treino ontem, né? Ontem, inclusive, o Vitória dizia que talvez não preocupasse, mas vai ter que passar por cirurgia. Então, prejuízo para o Vitória, para o Mancini e principalmente para o atleta, né? Que já está com mais de 30 anos, já está num processo de não vou dizer fim de carreira, mas já está na fase descendente. Mas vamos mandar um recado aqui para o torcedor do Vitória para não encarar isso como mau presságio, hein, gente? É isso aí. Agora há pouco, o lateral Lucas foi apresentado na Toca do Leão. Lucas já está treinando no Vitória desde quarta-feira passada. O jogador tem 29 anos, atuou em 2017 pelo Fluminense do Rio, mas pertence ao Palmeiras, que o emprestou para o rubro-negro até dezembro deste ano. Pois é, e na entrevista coletiva, o Lucas contou que foi um jogador foi fundamental na vinda dele aqui para o Vitória. Vamos ver. Quando recebi a oportunidade de poder vir para o Vitória, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Juninho, com quem eu tenho amizade, e perguntei. Ele disse que a estrutura era fantástica, que tinha todas as condições possíveis para um atleta. E aí eu disse que eu só estava esperando então resolver a situação para eu poder acertar, mais nada. E o que ele me disse, eu pude perceber que realmente é verdade. Gustavo, bom no apoio, chuta bem também ao gol, né? Exatamente. Já que você falou que ele é bom lá na frente, vamos chamar um gol dele no Fla-Flu, né? Nada mal fazer gol em Fla-Flu, decisão de Taça Guanabara. O Lucas deixou a marca dele, tá aí, ó. Recebeu jogada na frente como um atacante nato, meteu na gaveta. Claro, o Lucas é lateral, é um grande apoiador. E o que chama a atenção é a constância dele por onde passou. Ele se destacou primeiro no Figueirense, depois jogou no Botafogo, teve um bom rendimento no Botafogo, foi para o Palmeiras, jogou bem o período, depois acabou tendo uma concorrência muito forte. Passou pelo Cruzeiro, passou pelo Fluminense no ano passado. No Fluminense, inclusive, teve que conviver com a campanha ruim do clube, que não ficou lá embaixo, em pouquíssimos momentos brigou contra o rebaixamento, mas teve um ano muito ruim o time do Fluminense e o Lucas foi um dos poucos que se destacou positivamente. Vamos aos gols agora da Copinha. Além de gols, tem lances engraçados também? Tem sim, o pessoal está se esbaldando nas comemorações e o Regis Reze estava atento a tudo. A garotada tem se empolgado muito nas comemorações da Copinha. O Alisson fez o primeiro do Trindade em cima do Bragantino. Tirou a camisa e nem quis mais saber dela. Jogou pro alto, parou na frente do Bandeira, cruzou os braços. Que marra! Calma, garoto.
Depois o Gustavo fez mais um e abaixou o short na comemoração. Eu, hein? Esses meninos do Trindade estão com muito calor. E venceram o jogo, 4-0. E esse corta-luz do Léo Chu pro gol do TT do Grêmio. O Léo Chu não domina, passa entre as pernas do Léo Chu, não passa pelo TT. Na verdade o Léo Chu papou mosca ali, mas ainda bem que o TT estava mais atento. O Grêmio venceu a União Mogi por 3-0 e garantiu a classificação para a próxima fase. O Palmeiras empatou com o Taubaté e também está dentro da segunda fase. O gol de empate foi do Fernando, que se desdobrou ali e pegou de primeira. Meio torto. O que importa é que a bola entrou. 1-1. Outro paulista classificado. O Santos venceu o Novo Horizontino por 3-1 e avançou com 100% de aproveitamento. Olha a pancada do Cezinha da Portuguesa para fazer esse gol de falta. Dá para escutar o barulho, tanto da batida na bola quanto da bola entrando na rede. A Portuguesa venceu o América Mineiro por 4-2 e os dois times se classificaram. A gente continua com os gols da Copinha. Teixeira de Freitas não tem muito o que comemorar. Tem não, 3 jogos, 3 derrotas e ontem voltou para casa, vai voltar para casa com uma goleada, 4-1 para o Remo. Vamos ver aqui os gols. O João Luiz faz o primeiro do time paraense, jogo no Canindé. O Gustavo vai fazer o segundo do Remo de Belém do Pará. Olha que confusão danada. E o Teixeira de Freitas sofre mais um gol. O João Luiz faz o terceiro cruzamento, gols muito parecidos, né? O goleiro ainda tentou salvar, mas não deu, ele entrou. O Wallace faz o quarto gol, posição duvidosa ali do Wallace. E o Teixeira de Freitas vai diminuir no segundo tempo com o gol do Nego. Final 4-1 para o Clube do Remo. E hoje os baianos vão jogar, vamos ver aqui os jogos dos baianos. O Atlântico já se despedindo, já não tem mais chances, pega o Comercial do Mato Grosso do Sul. O Bahia precisa ganhar para não depender de outro resultado. A classificação está praticamente na mão. Joga às 3 da tarde contra o Mantiqueira. E o Vitória só precisa de um empate. Pega o Primavera em Indaiatuba também às 3 da tarde. O Globo Esporte fica por aqui. É isso aí. Amanhã a gente volta às 15 para 1 da tarde. Estamos te esperando aqui. Encontro marcadíssimo. Não fura com a gente, tá? Beijo.